Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar a resolução do exercício da aula passada. Na aula passada, a gente já fez alguma coisa do nosso exercício, a gente já fez a nossa classe que representa um veículo, então a gente já chegou na resolução da nossa superclasse. Ela já foi criada, a gente já fez os métodos construtores, setters, getters, e a gente acha que fez um toString também, se eu estou bem lembrado. Fizemos todas as validações que a gente achou que deveria ser feita. A gente só não implementou o calcula valor de locação, isso daí não foi feito ainda. Temos algumas discussões sobre, então não implementei ele ainda. A classe passeio foi montada, então a classe passeio ela já foi implementada com o seu construtor, com seus setters e getters, com o seu toString, e ainda a gente viu como que transforma uma classe simples solta em uma subclasse, né? E a gente vai dar uma revisada no código. Dando uma olhadinha no código, a gente tem lá a nossa classe que representa um veículo. A nossa classe que representa um veículo tem lá os seus atributos, que é a placa, a marca, modelo, valor do KM rodado, o ano, o KM inicial, o KM final, que são as características que a gente achou que eram interessantes para fazer a alocação, o cadastro e alocação de um veículo, né? A gente estabeleceu aí alguns valores padrões para facilitar o nosso trabalho, para não ficar tendo que entrar com dados toda hora. Fizemos nossas validações, ou seja, aqui está a nossa regra de negócio, depois a gente corrige a nossa regra de negócio colocando a regex de placa, que tanto o Bruno como o Fernando já trabalharam em cima aí para a gente, depois a gente monta isso daqui, corrigindo, tá lá todas as nossas validações, e depois os nossos métodos de retorno. E por fim, a gente tem um toString aí que devolve uma string formatada para ter uma visão um pouco mais organizada, né? Ela está pulando de linha e com tabulações justamente porque a gente só está lidando por enquanto com um objeto por vez. Acredito que aí para frente a gente tenha que corrigir, tirar pelo menos essas quebras de linhas e tabulações para ficar tudo numa linha só, para ficar mais fácil da gente conseguir fazer listagem usando somente o toString. Obviamente, mais para frente a gente vai fazer formatações melhores, né? Então, acho que vai ter esse sentido. A gente testou nosso veículo, ele funciona, a gente fez algumas entradas e viu que todos os métodos estão validando corretamente, está tudo ok. Fizemos a nossa classe passeio. Nossa classe passeio foi montada com os dois atributos, que é o ar-condicionado e a quantidade de portas. Fizemos também aí a construção a montagem do construtor, melhor dizendo, seus métodos de entrada fazendo validação. O ar-condicionado não tem muito o que validar, né? A gente tem aí somente para setar o valor lógico, se tem ou se não tem. Os retornos, e a gente atualizou aqui o nosso toString para chamar o toString da superclasse, para a gente adicionar também ao final as características novas dessa classe que a gente herdou. E aí tem algumas características que são importantes. Para eu transformar uma classe em filha de outra classe, ou transformá-la em subclasse de uma superclasse, como você preferir, nós temos algumas palavrinhas mágicas que têm que ser utilizadas dentro do nosso código. O primeiro, a gente precisa especificar para a nossa classe, passeio, no caso, a classe que a gente está trabalhando, quem que é a superclasse dela, quem que é o pai dela, né? Então, para especificar isso, a gente utiliza a palavra reservada extended. Então, quando a gente coloca lá extended, a gente põe logo em seguida a qual classe ela vai herdar, de qual classe ela vai herdar todas as suas características e todos os seus comportamentos. Uma coisa importante na teoria de orientação a objeto, você pode estender uma classe de várias classes. Na linguagem Java, especificamente, a extensão só se dá a uma classe. Então, eu posso estender uma classe de uma classe. Então, passeio pode ser estendida de veículo. Mas, por exemplo, passeio não pode ser estendida de veículo e outra classe. No Java, a gente utiliza uma outra técnica para fazer essa múltipla extensão, né, essa múltipla herança. Como não existe múltipla herança na linguagem Java, a gente tem alguns outros caminhos, algumas outras saídas que são interessantes aí e funcionam bem.
Dando continuidade aqui nas nossas marcações que transformam nossa classe em uma subclasse, está lá o extended com a classe que é a nossa superclasse. Dentro do construtor, caso a gente tenha criado um construtor, né, porque pode ser um construtor padrão, a gente tem a chamada do construtor da superclasse. Então, lembrando que esse super abre e fecha parênteses, é porque na classe que eu estou herdando dela, no caso, na classe veículo, existe um construtor que ele tem exatamente essa característica, essa assinatura. É o nome dele, ele abre parênteses, não tem nenhum parâmetro de entrada e fecha parênteses logo em seguida. A gente pode confirmar olhando lá na classe veículo. Na classe veículo, a gente tem um construtor, ele é um construtor padrão, ele simplesmente abre e fecha parênteses. Se eu tivesse passagem de algum parâmetro aqui, obviamente eu teria que fazer isso também aqui no super. O super teria que ter esse parâmetro sendo passado aqui. Eu não posso fazer chamada de um construtor através do super para um construtor que não existe. Tem que existir esse construtor. Lembrando que para a gente designar um método, a gente tem o nome do método mais os tipos dos parâmetros de entrada. Nesse caso aqui, a gente substitui o nome por esse apelido, assim como a gente pode usar o this, né? Então a gente tem o this e tem o super. Então super vai substituir o nome da nossa superclasse, abre e fecha parênteses, porque no nosso construtor da superclasse não temos nenhum parâmetro de entrada, ele abre e fecha parênteses igual, e assim a gente mantém. Fizemos lá nossas validações, tudo bonitinho, e temos mais uma outra coisa importante. Se eu quiser fazer chamada de um método que existe na superclasse, e esse método daí, ele tiver um mesmo nome, né, na classe filha, eu posso utilizar o super. Só que agora é super ponto. Então, novamente, se eu tivesse que fazer referência lá a veículo.toString, eu posso substituir isso aí pelo apelido dele, que é super.toString. Eu faço essa chamada e ele chama o método toString. A gente viu que se a gente não colocar o super ponto, a gente vai ter aí uma chamada ele vai se chamar dentro dele mesmo, né? Então o toString vai chamar ele dentro dele mesmo, e como a gente não tem nenhum controle de quantidade de vezes que isso daí está ocorrendo, ou deve de acontecer, a gente tem um erro que acontece, uma exceção que é lançada para o sistema operacional, que é o Stack Overflow. Ele estoura a pilha de chamadas que a Java Virtual Machine tem. Então, ele literalmente chama tantos métodos, tantas vezes ele chama o mesmo método, nesse caso, ele vai criando tantos métodos para serem chamados, uma pilha fica tão grande que ele passa do limite que o sistema aguenta. Então, ele passa do limite que a Java Virtual Machine comporta e estoura. E aí, quando ele estoura, ele lança a exceção para o sistema operacional, que é o Stack Overflow. Ele estourou a pilha dele, literalmente. E aí, a gente viu que tem essas marcações aqui. Fizemos um teste simples também, a gente colocou aí que a gente tinha feito alguns testes para verificar, a gente pode colocar qualquer coisa, não necessariamente uma placa, porque a gente não está utilizando ainda um regex para validação, a gente simplesmente está validando que isso aqui tem que ter algum valor, não me importa qual valor por enquanto. Vimos que a gente consegue acessar o método getPlaca, só que eu estou chamando através de uma instância de passeio. Uma instância de passeio consegue chamar o método getPlaca. Se eu olhar dentro da classe passeio, eu não tenho nenhum getPlaca. Eu tenho getPorta, res ar-condicionado, 7 portas, 7 ar-condicionado, e eu tenho aqui o passeio. E ele não tem. Quando ele não localiza esse método aqui, ele vai olhar isso daqui. É estendido de alguém? Sim, tem uma extensão, passeio é uma extensão de veículo. Então vamos dar uma olhadinha lá em veículo. Aí ele cai lá em veículo. E aí ele começa a olhar, olha, aqui tem um toString, get final, get inicial, get ano, get valor km rodado. Opa, tem um get placa. Já que tem um get placa, ele chama esse método daqui. Logo, eu consigo executar esse método daí dessa forma. Ele faz uma chamada, procura na classe filha,
não tem na classe filha, ele olha no Extended, vai lá na superclasse, procura. Se essa superclasse fosse filha de outra, ele iria procurar na outra até ele achar. Se ele chegasse na última e não achasse, ele iria lançar uma exceção, um erro para o sistema, dizendo que ele não encontrou esse método. Então, esse método não existe em toda a estrutura hierárquica das classes que a gente montou. Logo, não tem, logo não existe, logo é um problema, dá erro de compilação, ele não compila o código para a gente. Mas como existe, ele compila e funciona, a gente viu que era totalmente possível. Isso aqui gerou uma compilação para a gente, e a gente viu lá que conseguimos ver os dados do veículo e conseguimos ver os dados do passeio. Então, se é um veículo de passeio ou se é um veículo genérico, a gente consegue ver as características dele, mesmo sendo um objeto do tipo passeio. Ele não se restringe simplesmente aos dois atributos, as duas características que passeio tem. Porque passeio é uma extensão de veículo, logo, ele tem todas as características que o veículo tem também, ele herda tudo isso daí, por isso é chamado de herança. A gente propôs, então, a partir desse momento, criar a carga, né? Que é um veículo do tipo carga, que vai representar os nossos veículos, que tem um cálculo diferente aí por trás, né? Para fazer o cálculo da locação. Por enquanto, ainda não trabalhamos com o cálculo da locação, estou pulando isso aí de propósito. Vamos criar, então, uma nova classe que vai representar um veículo do tipo carga, tá lá, veículo do tipo carga. Vamos colocar ele dentro de herança, veículo. Tá aí nossa estrutura sendo finalizada. Prontinho, nossa estrutura tá aqui. Finalizada. Nossa estrutura base para construir o método, a classe que vai representar um veículo do tipo carga, está pronta. Agora vamos começar a especificar isso aqui direitinho e montar da forma que a gente precisa, da forma que é necessário para a gente. Vamos manter, então, as nossas construções padrões, né? Então, primeira coisa que a gente tem, olhando para um layout a lá o ML, a gente tem o nome da classe, que a gente já criou, então carga. Agora a gente tem um atributo chamado capacidade, que é a capacidade máxima que esse veículo consegue transportar em toneladas. Está aqui a capacidade. Beleza, capacidade é um valor inteiro, normalmente ele vem pintado do lado do caminhão, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, quantas toneladas ele consegue transportar. A gente vai ter um construtor, um set e um get para capacidade. Obviamente, para facilitar a nossa vida, a gente já vai fazer também um toString aqui. Então, beleza. Vamos colocar, então, o nosso atributo. Ele vai ser privado, porque eu quero colocar alguma regra. Private, inteiro, capacidade. Capacidade, então, é um atributo inteiro. A gente não vai mexer no construtor por enquanto. Vamos montar os métodos que a gente tem que construir, que são os set. Então, public. Esse cara daqui, ele normalmente não devolve nada, então é um void. Então, a gente vai colocar void set capacidade. E capacidade é inteiro. E a gente vai colocar capacidade. A gente vai fazer uma validação. Então, já vou colocar aqui uma estrutura. E a nossa validação, momentaneamente, a capacidade não pode ser nula. Ele pode ser capaz de carregar 1 tonelada, mas ele não pode ser capaz de carregar 0 toneladas. Então, capacidade tem que ser maior que 0. Tem que ter algum valor para a capacidade, para valer a gente cadastrar esse veículo como sendo de carga. Capacidade igual a capacidade. Está aí. Diz capacidade, recebe capacidade. Então, novamente, o atributo capacidade vai receber esse valor que a gente passar dentro dessa variável que foi declarada aqui como parâmetro de entrada do método. E aí vai ser atribuído se for maior que 0. Feito isso, a gente pode pegar e fazer o método de retorno.
public void get capacidade. Então, a gente retorna o valor de capacidade, já que a gente mexeu na visibilidade, ela tem visibilidade private, a gente tirou a visibilidade desse atributo, só é enxergar dentro da classe que a gente está trabalhando, logo eu preciso devolver para quem está de fora querendo enxergar. Oi? Aí no método não é int? Isso, verdade. Capacidade? É isso mesmo, verdade. Public int get capacidade. Isso mesmo. Public int get capacidade. Corretíssimo. Valeu, corrigido. Return capacidade. E aí a gente já fez aí para retornar a nossa capacidade. Agora retornando, não mais void, né? Já está aí retornando inteiro, beleza. A gente precisa construir agora o nosso toString. Eu vou aproveitar e vou copiar o nosso toString de passeio, porque ele já está com uma formatação muito similar ao que eu vou utilizar. Então, só para aproveitar, está aí um public string toString. Vou fazer chamada, só que agora eu vou colocar aqui carga. E a gente vai adicionar capacidade. Tá aí. Só para fazer a montagem do nosso toString para a gente ver funcionando e ver aí a capacidade em toneladas do nosso veículo. Compilando esse cara, tá tudo certo, falta algumas coisas. Primeiro, a gente acabou de criar essa classe, ela tá uma classe solta, ela não é filha de ninguém por enquanto. Não explicitamente, porque a gente sabe que toda classe que a gente cria, ela é filha de object. Então, por isso que a gente tem possibilidade de utilizar o toString, além de alguns outros métodos que a gente pode fazer a sobrecarga deles. Por enquanto, né? O que eu preciso fazer aqui na carga para transformá-la em filha de veículo? Eu tenho que dizer que ela é uma extensão de veículo. Então, extended e o nome da classe que representa veículo. Veículo. Isso daqui basta? Bastaria, né? Mas eu quero colocar no meu construtor que ele chame também o construtor da superclasse. Então, super, abre e fecha parênteses, para ele chamar o construtor da superclasse. E eu vou atribuir a capacidade aqui de 15 toneladas. Capacidade, vou colocar lá de 15 toneladas. Ele consegue transportar, então, 15 toneladas. Vou fazer uma classe só para verificar se isso aqui funciona, bem rapidinho, bem simplesinho, só para verificar e testar rapidamente. Então, vamos salvar. Usa carga. Está lá o nosso usa carga, A gente, por enquanto, não vamos importar nada, porque a gente vai fazer direto. Vamos começar aqui a criação, vamos criar então carga minúsculo igual a new carga. E aí ele chama o construtor. E eu quero imprimir isso daqui. System.out.println carga. Tá aí. Só para a gente ver se ele faz a chamada, né? Então, só para compilar esse daqui, compilado, não tem erro. O outro também, compilado. A gente tem um erro que eu digitei alguma bobeira aqui. Perfeito. Corrigido, compilado. Legal, vamos executar então. Na execução, a gente viu lá que ele adicionou, além de chamar as características do veículo, ele também adicionou as características de um veículo de carga, que é a capacidade. Tá bonito, tá funcionando, é isso daí que a gente precisava nesse exato momento. Resolvido, a gente montou então nossa estrutura. Legal. E agora, o que o exercício pede, né? O exercício ele não é tão simples assim, ele pede algumas coisas a mais. Vamos ver, então, voltar lá no enunciado dele e vamos ver o que ele pede. Ele tem aí algumas notações, né? Ele vai falando
que a gente precisa criar, na verdade, uma locadora de veículos, aonde essa locadora de veículos ela vai armazenar, então, um total de 15 veículos. Ela pode ter 10 veículos do tipo passeio e 5 do tipo carga. E é isso daí que a gente vai fazer inicialmente. Então, a gente vai ter que fazer uma estrutura para isso daí funcionar. Só que também ele está falando que tem que calcular o valor de locação. O valor de locação a gente vai fazer agora. Depois a gente vai fazer a construção dos arrays. E a gente vai ver como a gente vai montar array de cada um dos tipos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se eu quiser, então, fazer um teste para verificar aí quanto que está sendo cobrado pelo aluguel do nosso veículo, né? A gente tem algumas coisas que a gente precisa implementar. O que a gente precisa implementar? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que implementar é um método que resolva para a gente, faça o cálculo. Ele fala para escrever o calcula valor de locação. Método que se chama aqui, calcula valor locação. Calcula valor locação. É esse cara. Então, é o último método daqui, ó. Calcula valor locação. Esse cara daqui, calcula valor de locação, é quem a gente vai ter que montar. Aí vem uma pergunta muito importante. Aonde que eu vou construir ele, né? Porque assim, vou construir o método, beleza, vou construir, posso construir onde eu quiser, né? Não é bem assim, né? A gente tem que entender aonde. Vamos tentar pensar assim. Eu tenho um calcula valor de locação específico para veículos do tipo passeio. E eu tenho um outro calcula valor de locação específico para veículos de carga. Eles são específicos. Por quê? O calcula valor de locação, ele vai fazer o cálculo de quanto o veículo andou, subtrair o final do inicial, né, o inicial do final, pegar isso daí e multiplicar pelo valor do aluguel do carro, que é o valor do km rodado. Isso daí dá para a gente o valor. Porém, o de capacidade, depois desse cálculo, eu ainda preciso fazer mais um passo, que é acrescer ainda 10% do valor, que é o valor que é considerado aí pelo desgaste por transportar alguma coisa pesada, né? Então, quer dizer que eu posso fazer um em passeio e eu posso fazer um em carga. Posso. Então, eu posso realmente fazer isso. Vou construir esse método aqui no finalzinho. Ele vai ser um método público, ele vai retornar para a gente um double, né? Tá lá um double. O nome dele é calcula valor locação. Então, calcula valor de locação, não recebe nenhum parâmetro de entrada e ele tem aqui que retornar algum valor ponto flutuante qualquer. Então, ele vai retornar aqui o 0.0. Tá aí. Ele vai retornar um valor para a gente booleano. O cálculo que a gente tem que fazer, estou fazendo ele no veículo, né? Não vou fazer no veículo, não. Primeiro vou fazer lá no passeio, melhor. Fazer ele aqui no passeio, só para a gente ver. Então, vou colocar ele aqui na classe passeio, porque tem diferença pro carga, eu vou fazer aqui no passeio. Esse cara daqui, ele vai ter que ser feito segundo um cálculo. O cálculo é, eu tenho que pegar o KM final menos o KM inicial. Legal. Isso daqui eu vou multiplicar pelo valor do KM rodado. Show de bola. É isso daqui que eu tenho que fazer. Então, beleza. Esse cara aqui só vou compilar para não ter problema. E esse daqui eu vou compilar também. E deu problema, né? Putz, deu problema. Qual que é o problema que ele está falando? A gente tem um problema aqui que é complicado. Ele está falando que o KM final ele tem acesso privado em veículo. E logo eu não consigo mexer nesse cara, eu não consigo lidar com ele, manipulá-lo de alguma forma. Primeiro problema que a gente tem. Então, isso daqui dá problema. Então, vou comentar esse código daqui, né? Não dá para fazer assim. Primeira coisa que eu tenho que entender.
Já que esse não dá para fazer assim, vou comentar. Vou tocar um comentário e vamos ver como que a gente poderia implementar ele. Public vai ser double, vai ser calcula valor locação. Ele retorna um ponto flutuante qualquer aqui. Está lá retornando um ponto flutuante. Beleza. Isso daqui a gente viu. Então, a gente tinha parado aqui. Como que eu tenho que fazer o cálculo desse retorno? Bom, já que eu não consigo acessar diretamente o valor do atributo, porque ele tem acesso privado, eu vou utilizar o método assessor dele. Eu posso fazer, então, dessa forma, né? Entre parênteses, get km final menos, isso aqui é um método, então tem abre e fecha parênteses, menos get km inicial. Isso aqui também é um método, tem abre e fecha parênteses. E isso aqui eu vou multiplicar pelo get valor do km rodado. Aí, ó, agora isso aqui funciona. Então, isso daqui funciona agora. Compilou. Pô, então, perfeito, é isso daqui que eu queria. Eu consigo fazer cálculo desse jeito. Se eu consigo fazer o cálculo desse jeito, eu vou colocar aqui mais uma puladinha de linha e vou colocar aqui a chamada do calcula valor de locação. Está lá a chamada do calcula valor de locação que a gente vai fazer. Legal, compilei. Vou executar aqui o usa veículo para a gente ver. Está compilado, vamos executar. Olha lá, a gente tem aqui que é 0 e 100. Então, 100 menos 0 dá 100. Vezes 10 dá 1.000 o valor de locação que eu tenho que pagar. Beleza. Se for verdade o nosso cálculo, se tiver tudo certo, vou só tirar isso aqui, que isso aqui está excedente, né? Vai ter que sair ali um valor 1.000. Então, compilei, executei. Opa, ó lá, saiu um valor 1.000. Perfeito, está funcionando. É uma possibilidade bem legal essa daqui, funcionou. Bacana. Então, eu posso fazer isso lá na minha classe que representa a carga. Eu também posso fazer a mesma coisa. Eu posso ir lá e colocar aqui um public double, calcula valor de locação, e a gente vai fazer o cálculo do valor de locação. Ele vai retornar o valor lá double, só que ele vai ter que acrescentar mais 10%. É isso daqui que ele vai ter que fazer. Esse cálculo é o que a gente vai realizar. Eu vi que da classe filha eu não consigo acessar diretamente o valor do atributo. Eu tenho que usar, então, o seu método assessor. Pô, mas ficou grande pra caramba, né? Poderia ficar mais fácil escrever isso daqui. Tem uma forma sim. Vou só mover isso daqui para mais próximo, para ficar tudo juntinho. Fica mais fácil de acessar. Tem uma forma. Os meus atributos foram declarados como private. Então, eles foram declarados como private. Se eu declarar esses atributos daqui, que é o valor do KM rodado, e o KM inicial e o KM final, como protegidos, como protect, eu consigo acessar o valor direto deles. Então, eu poderia pegar isso daqui e fazer dessa forma. Então, a gente tira esse cara daqui, tira esses outros daqui, ficou somente esses caras aqui private. Agora, a gente vai trabalhar com protected, protegido. A gente não vai ter o ano, vai ter o valor do KM inicial, e a gente não vai ter o modelo aqui, mas a gente vai ter o valor do KM, no valor do KM rodado. Legal, agora
eles são protegidos. A visão protegida, ela é mais aberta do que o private. Então, ela fica entre o público, que todo mundo pode enxergar, e o private, que é somente a classe. O protegido, ele dá uma característica legal, porque ele pode ser visto em todo mundo que é dessa classe. Então, todo mundo que faz herança dessa classe consegue manipular esses atributos. A gente vai ver que tem algumas vantagens e algumas desvantagens sobre isso daí. Eu uso protegido com muito, mas muito cuidado. Mas é muito cuidado mesmo, mas é muito cuidado. Porque quando eu estou falando de atributo, né? Atributo, eu estou falando o seguinte: quem fizer herança a partir da classe que eu criei, sabe qual que é a regra de negócio e vai saber implementar isso daí. Aí é um problema. Ou, né, isso daí é um problema, mas também pode ser uma solução, porque o cara faz uma implementação de uma classe e ele pode mudar a regra de negócio. Ele pode reescrever esse método daí, né? Então ele faz um override do método, então ele reescreve o método, ele não é sobrecarga, é uma reescrita, ele está reescrevendo dentro daquela classe. É o que a gente faz com o toString. A gente não está fazendo uma sobrecarga de toString. A gente não está criando um segundo toString. A gente está falando para ele, olha, usa o meu toString porque o meu toString é o mais adequado para mim. É isso que a gente está fazendo. Nesse caso, aí eu concordo colocar protegido, mas tem que tomar cuidado e saber muito bem essas definições para não ter problema de quebra de regra de negócio, porque você pode estar aí imputando dentro do teu sistema uma falha, porque quem vai herdar da tua classe pode não ter o cuidado ou pode simplesmente abrir mão de pensar, né? E ignorar a regra de negócio sobre o atributo que você colocou. Sobre método, não tem problema. Eu acredito que sobre método é bem mais tranquilo. Mas sobre o valor aí sobre o valor de atributo, né? É complicado, tem que tomar cuidado. Então aqui a gente está fazendo porque a gente se garante, a gente confia um no outro aqui, a gente sabe que a gente não vai quebrar a nossa regra de negócio. Então esse cara eu modifiquei. Lá na carga agora, eu posso fazer direto. Como que eu fiz o cálculo mesmo do valor calculado do KM? É o KM final menos o KM inicial. Isso daqui eu multiplico por valor do KM rodado. Eu vou tirar os 10% por enquanto. Tá lá, tirei os 10%. Eu quero ver se isso aqui compila. Compilou. Ele compilou porque o atributo em veículo é protegido. Então, aqui eu estou aumentando a visibilidade dessas variáveis, né, desses atributos, logo eu consigo enxergá-los aqui, porque essa classe é filha de veículo. Agora, vamos fazer com que ele seja incrementado em 10%. Está lá, multiplico por ele mais 10. Então, ponto 10 é os 10%, então é ele mais 10%. Uma multiplicaçãozinha simples. Feito isso daí, se a gente for calcular quanto que é 10% de 1.000, se eu rodar a nossa classe de teste, a gente vai ter que imprimir esse valor aqui. Então, vamos fazer a impressão desse valor. Então, aqui vai ser concatenado com uma string, depois vai ter um mais aqui. Essa string vai ser um /n/t, mais, e a gente vai chamar aqui calcula valor de locação. E esse cara concatena ali com uma pulada de linha. Beleza, esse cara está atualizado. Se eu rodar, então, ele deveria trazer o 1.000 mais 10% dele. 1.000 mais 10%, então se você dividir 1.000 por 10 vai dar 100, logo é 1.000 mais 100. Ele trouxe 1.100 como valor de resposta, ele está fazendo o cálculo correto. Temos essa possibilidade. Essa daqui é uma possível solução. Essa possível solução daqui, ela acontece, né? Por quê? É possível,
porque os atributos, e aí quais são eles? É KM final, KM inicial e valor KM rodado em veículo estão declarados como protected, como protegido. Isso aqui é possível por causa disso. Se eu voltar na minha classe passeio, eu acho que agora eu não preciso mais fazer aquela chamada, né? Então, desse jeito aqui funcionaria, né? É uma pergunta boa, só compilar aqui para salvar. Eu acho que roda, né? Vamos compilar aqui, compila. A gente tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, cadê? Deixa eu ver o erro. Mas eu já tirei isso daí, filho. Compila. Linha 15, da onde? Usa passeio, linha 10. Ah, tá. Já sei. Tá aqui. Isso aqui a gente já fez na aula passada para teste. Agora tá correto. Por isso, é lá na outra. Esse cara aqui continua funcionando do jeito que estava. E se eu trocasse, né? Se eu quisesse agora comentar essa de baixo e fazer essa aqui de cima, será que ela vai funcionar agora? Compilei a classe de passeio, não deu erro. Executando, continua fazendo. Agora ela está funcionando. O que eu poderia fazer também é não criar ela aqui, né? Já que eu estou criando ela em passeio, eu crio um problema. Porque se eu tiver algum veículo que não seja de passeio e não seja de carga, ele não tem método para calcular o valor de locação. Então, eu vou tirar esse cara daqui e vou passar lá para o veículo. Então, esse daqui está certo, compilou. A gente tirou aqui o calcula valor de locação, ele vai dar erro agora. E a gente vai colocar ele aqui. O calcula valor de locação, ele pode ser escrito... esse aqui tinha que ficar lá. Esse calcula valor de locação pode ser escrito aqui na minha classe veículo. Bonitinho, funcionou. Classe passeio também está funcionando. Eu poderia ter escrito ele aqui, né, dessa forma. E aí eu teria que usar essa possibilidade aqui, né? Vou deixar só para a gente registrar que é possível fazer dessa forma, não é necessário. Aqui ficou só comentário. Mas e se eu quisesse, por exemplo, não fazer dessa forma aqui no carga, né? Eu acho que no carga também dá para fazer de outras maneiras. Esse daqui, deixa eu só compilar. Atualizou. O carga. Eu acho que tem outra forma de fazer. Eu vou comentar essa forma daqui. Então, eu vou comentar isso daqui. Vamos lá. Como que é o método mesmo, né? Tá aí. Calcula valor de locação. Eu sei que o calcula valor de locação tem que acrescentar aqui 10%, que é o que ele está fazendo. Mas será que eu não poderia escrever de outra forma aqui? Eu acho que eu poderia escrever de outra forma, principalmente, né? Se eu não quiser fazer a chamada
fazer a alteração de private para protect, eu também posso omitir isso daí. Então, eu poderia vir aqui no veículo e não fazer essa alteração. Isso daqui eu poderia deixar do jeito que está, poderia não ter mexido nisso daqui. Então, eu poderia deixar esse cara aqui como private, esse outro como private, e esses daqui, como são os mesmos, eu vou deixar comentado aqui, só para a gente saber que poderia ser um ou poderia ser outro. Se fosse só private, eu poderia fazer a chamada do calcula valor de locação. Por quê? Calcula valor de locação, ele traz o valor da locação. E eu acrescento 10%, multiplica por 1,1 e resolve. Beleza. Então, esse aqui está certo, compilei. Esse aqui está certo, compilado também. Vou executar esse cara. E eu vou executar e ele gera um problema para mim, que novamente ele cai numa recursão. E essa recursão gera um erro, que é o Stack Overflow. E o Stack Overflow, ele estoura a pilha e manda para o sistema operacional novamente. Caímos lá no sistema operacional. Logo que estourou o sistema, eu tenho certeza que se eu fizer essa chamada, ele está chamando a ele mesmo. Mas eu já vi no toString como que eu posso fazer. Eu posso fazer a chamada dele, só que ele está declarado agora em veículo, né? Se ele está declarado em veículo, quer dizer que existe, então, esse cara na minha superclasse. Eu vou colocar o super ponto. Compilou, executou, e aí funcionou. Olha lá, ele traz lá o 1100 bonitinho. Ele conseguiu chamar o que estava no superclasse. Aí, novamente, eu pego e falo para você, e se não tivesse em veículo, tivesse em passeio o método declarado, funcionaria? Então, se eu tivesse aqui esse método, não declarado aqui, mas declarado lá em passeio, funcionaria? Vou comentar esse cara e vamos testar lá no passeio. Vou comentar aqui, ó. Compilo para atualizar. Então, a partir desse momento, não existe mais o calcula valor de locação em veículo. Passeio, eu vou tirar aqui, ó. Ele está com a chamada pública, porque eu não tirei lá o private, e vai funcionar aqui. Compilou. Se eu testar, ele trouxe lá o valor de 1000. Pá, bacana, funcionando. Usa carga. Opa, ele gerou um erro aqui. E qual que é o erro? Caramba, tá lá, olha lá. No such method error. Double veículo calcula valor de locação. E aí você tem aqui valor de locação na linha 39. Ele fez chamada aqui, caiu lá no outro, linha 39. Vamos ver aqui, ó, linha 39. Ele não conseguiu identificar na superclasse. Por que ele não conseguiu identificar esse cara na superclasse? Quem que é a superclasse de carga? É passeio. A estrutura é assim. Eu enxergo quem está acima de mim. Eu não enxergo quem está do meu lado e não enxergo quem está abaixo de mim. Então, eu consigo ver quem está acima, consigo ver minha superclasse. Eu olho para cima, eu vejo a superclasse. Eu olho para os lados e sou somente eu. Eu olho para baixo e não vejo filhos. Sou somente eu. Eu não enxergo quem está ao meu lado e muito menos quem foi herdado de mim. Isso eu não tenho possibilidade de enxergar. Se eu não consigo enxergar quem está de um lado e do outro, e quem está embaixo, eu só enxergo quem está em cima, eu tenho que olhar para cima sempre. E eu estou olhando para cima. Só que eu tirei aqui de veículo o calcula valor de locação. Se eu arranquei o calcula valor de locação de veículo, que estava aqui em cima, eu não consigo enxergar, porque ele não sobe em veículo e desce em passeio para procurar. Não é essa a funcionalidade da árvore hierárquica. A árvore hierárquica, ela só sobe. Então é sempre para cima. Você tem que imaginar que é uma pirâmide, você está indo só para cima. Você não consegue ir para o topo e depois descer fazendo pesquisa nas ramificações. Se fosse assim, ia virar uma zona muito louca, né?
Se você vê a quantidade de estruturas hierárquicas, você ia ver que não iria ter necessidade de existir, porque se eu consigo subir ao topo e descer e ir procurando, ia ficar muito bagunçado isso aí. Veículo é supercarga veículo é superclasse de carga. Correto. Desculpa. Cometi um erro. Normal. Logo eu, sempre, né? É bom para ficar esperto comigo. O que acontece aqui, então, como a carga ela é filha de veículo, ela só olha para cima. Então, ela consegue enxergar veículo. Mas aqui, se você olhar, do outro lado aqui, eu tenho passeio, que também está enxergando aqui veículo. Só que carga, ela não consegue bater aqui no veículo e depois descer para passeio para achar o método. Ela não consegue fazer esse caminho. Ela só consegue ir para cima, nunca para baixo e nunca para os lados. Já que ela não vai nem para a esquerda, nem para a direita e nem para baixo, sempre ela vai para cima, olha para cima, isso daqui não pode acontecer. Então, quando eu fiz essa troca daqui de tirar o calcula valor de locação aqui do passeio e subir ele para veículo, né? Porque ele tem acesso, então tá tudo certo. Quando eu fiz isso daqui, ele dá erro porque eu compilei a classe. E, na verdade, eu preciso que essa daqui seja compilada primeiro, né? Tá lá bonitinho, ó. Beleza. Agora está lá em veículo. Então, quando eu subo na estrutura, eu consigo enxergar o método que eu quero, que é o calcula valor de locação. Então, ele subiu na estrutura e identificou aqui, calcula valor de locação. Ele não teve que descer novamente. Esse descer não existe na estrutura hierárquica da orientação objeto. Se eu for lá agora testar o meu usa carga, ele funciona. E isso daí é importante a gente entender que essa estrutura de subir na hierarquia para procurar alguém, ele consegue. Descer, ele não consegue. Então, o filho, quando não acha dentro dele, ele passa para o pai. O pai procura dentro dele. Se o pai tivesse um avô, né, tivesse um pai dele, né, ele iria olhar no pai dele e procurar dentro do pai dele. Mas ele nunca iria descer para o tio avô, para o primo, para o tio, para alguma coisa aqui do lado. Ele não iria fazer essa descida na árvore, ele sempre vai subir, ele sempre olha para quem está acima, nunca descendo. Dessa forma aqui, a gente conseguiu ver que podemos usar protegido, mas podemos não usar protegido também, funciona. Protegido pode ser utilizado em atributo? Pode. Mas se eu quiser criar um método protegido, eu posso? Pode, não tem problema nenhum. O método pode ser protegido. Sim, o Guilherme perguntou o seguinte: se eu tivesse uma estrutura de avô, pai e neto, né? Sendo o avô a superclasse veículo, o pai sendo a classe passeio e o neto sendo a classe carga. Carga herdaria de passeio, que herdaria de veículo. Funcionaria, eu só precisaria fazer lá no primeiro e daria tudo certo. O único problema é que um caminhão, né, um veículo de carga, passaria a ter quantidade de portas e também teria dentro dele se tem ou não ar-condicionado. Seria mais um detalhe implementado dentro dele. Aí funcionaria. A ideia é sempre imaginar assim, eu tenho aqui uma estrutura de árvore invertida, né? Eu tenho o topo dela, que é a raiz, né? Que é o principal, e dele eu faço as minhas derivações. Nesse caso, a gente derivou para um ramo, a gente veio aqui e criou, então de veículo criou passeio, e de veículo ele veio aqui e criou carga também. Carga desconhece a existência de passeio, não sabe que existe. Mas carga consegue identificar que veículo existe. Passeio também desconhece carga, mas consegue entender que veículo existe. Ela olha para cima, sempre olhando para cima, nunca voltando na estrutura. Ele não sobe e desce, muito menos olhar para o lado. Isso daí é importante.
Agora, vamos começar a brincar um pouquinho, vamos começar a desenhar. Vai ter ainda bastante coisa para fazer, a gente só falou para resolver o método calcula o valor de locação. Ele tem várias formas de serem solucionadas, aí vai optar pela que você achar mais interessante. Não existe certo, não existe errado, existe o que você deve de tomar cuidado, como eu falei, a gente pode ter um pequeno problema de quebrar se eu utilizar Protect, eu posso quebrar aí a minha regra de negócio. Às vezes, isso daí é um problema, mas às vezes pode ser interessante. Para quando acontece isso daqui, a regra muda, né? Então, quando ele é veículo do tipo genérico, é uma regra de negócio, mas quando ele vira veículo do tipo passeio, a regra de negócio é outra. Isso daí poderia ser interessante se a gente tivesse regras sendo alteradas nesse momento. Acho que valeria a pena pensar dessa forma. Se não, eu ainda deixaria protegido. Deixaria com Protect, com Private. E aí eu trabalharia com os métodos assessores dele mesmo, sem problema nenhum. Vamos fazer agora uma locadora, né? Uma locadora de veículos. Então, vou fazer lá, locadora de veículos. Fazer uma locadora de veículos. Nossa locadora de veículos. Ela é uma classe executável. Ela vai ter aí algumas características interessantes. E inicialmente, eu já vou deixar aqui o import para um Java Util Scanner. Import para um java.util.scanner. Tá lá, já importei, porque a gente vai precisar ir mais para frente. Primeiro, a gente tem que entender algumas coisinhas, né? Primeira coisa, vamos relembrar como que eu crio arrays, né? Como que eu crio um array? Eu coloco o meu tipo, e aí depois vem o nome do vetor, né? Ou matriz, né? Vou colocar aqui um vetor. Ele tem um sinal lá de abre e fecha, que pode ser na frente do objeto, do nome, né? Da variável ali, do array, ou na frente do tipo. E aí, depois, a gente vai vir com o operador new e a gente vai repetir o tipo, só que agora a gente vai dar o tamanho. É isso daí a regrinha para se criar um array. Essa é a regra que a gente segue. Então, se eu quisesse criar um array de inteiros, né? Para criar um array de inteiros, coloco lá int, vetor igual new int, e a gente coloca lá o tamanho que a gente quer. Por exemplo, tamanho 10. Perfeito, muito fácil. Se eu posso criar dessa forma, eu acho que fica muito claro como que a gente cria, então. Então, o nome da nossa classe. Ele falou que no exercício a gente tinha que criar uma forma de armazenar 10 veículos do tipo passeio. Tá bom, então seria passeio. Aí eu vou colocar aqui passeio mesmo, né? Posso usar o mesmo nome. E ele tem aqui um abre e fecha, igual, new. E aí eu repito lá da frente, passeio. E aqui eu coloco 10. Legal, eu acho que é isso, olha lá. É assim mesmo, ó, ficou bacana. Tá lá as designações, a gente fez lá o tipo, o vetor. Bacana. É isso. Vamos ver se eu compilar esse cara. Deu certo, compilou, então tá certo. Eu posso, então, pegar um vetor de inteiros, então, um vetor de inteiros na posição 0 e falar que ele é igual a 527. Tá lá, 527. Compilou, funcionou, perfeito, muito legal, funciona. Então, eu posso pegar passeio na posição 0
e falar que... Não sei, vamos tentar, vou colocar uma placa nele, vamos colocar uma placa. Mas para colocar uma placa não é igual. Eu coloco ponto 7 placa. E aí eu vou colocar aqui uma placa. Então a placa vai ser ABC traço 1, 2, 3, 4. Legal, é isso daí. Aí eu compilo, ele deu certo, pô, show de bola. Vou mandar imprimir esses dois, ó. Já vamos testar aqui, ó. System.out.println, eu vou mandar imprimir aqui o vetor. Então, vamos imprimir o vetor. Vetor na posição 0. E vou imprimir aqui. Agora eu não posso mais usar o set, eu tenho que usar o get para ele me devolver essa placa, né? Passeio na posição 0, eu quero usar o get placa. E aí ele vai me devolver a placa. Perfeito. Compilei. Compilação concluída com sucesso, eu rodo e ele me gera um tal de null pointer exception, uma exceção de ponteiro nulo. O que é um ponteiro? Ponteiro é algo que aponta para, ou seja, que deve se referenciar a alguma coisa. Quando eu tenho algo nulo, quer dizer então que eu não tenho o objeto criado. Real, eu não criei o objeto aqui. Aqui eu simplesmente cheguei e falei assim, olha, passeio vai ser um array de 10 posições. Beleza, eu disse que eu declarei uma variável de 10 posições, que é do tipo passeio. Mas eu não fiz em nenhum momento a chamada do construtor, porque o construtor ele tem parênteses, e não é esse colchetes aqui. Então, como eu não tenho a chamada do construtor, eu não tenho o objeto. Logo, eu precisaria falar que passeio na posição 0 precisa ser instanciado. Então, esse cara aqui é igual new passeio. Vou instanciar ele, ó. Criei um novo passeio. Agora, se eu compilar ele, continua não dando erro, mas vamos executar. E aí ele consegue fazer. Por quê? Porque ele criou o objeto a partir desse momento. Se eu fizesse só a impressão sem o get placa, né, ele iria imprimir o veículo todo, o veículo de passeio todo. Compilando, executando, ó, ele iria fazer a impressão de todo o veículo. Belezinha. Legal, então quer dizer que eu preciso instanciar cada uma das posições do meu array. Pô, eu preciso instanciar cada uma das posições. Eu criei um array de 10, eu vou ter que pegar e fazer um para cá. Aí ficou difícil, né? Se eu preciso instanciar cada uma das 10 posições, eu posso fazer, por exemplo, assim. Vou fazer um for, e aí o meu laço que vai resolver aqui as minhas dificuldades, né? Int i igual a 0 e menor, ele vai até quando? Até o tamanho, né? Menor que 10. Ou eu posso usar passeio.length. E mais. E aí aqui eu posso atribuir. E aí ele instancia todas as posições. Que legal, ó. Bacana, funcionou. E eu poderia, obviamente, né, fazer com que essa impressão ocorresse aqui dentro. Eu posso fazer essa impressão aqui dentro. Só que aí eu vou imprimir o i. Se eu fizer isso daqui, a gente vai ter um... né? Foi o que eu falei que o nosso toString, ele não estava legal, né? Momentaneamente foi interessante, foi bonitinho, mas ele não é usual para a gente trabalhar. Ele fica feio, fica ruim da gente lidar. Talvez em 2 linhas, né? Mas do jeito que está, não está tão bacana, não. E ele gerou todos. Beleza, funcionou. A gente consegue fazer esses acessos, né? Então eu vou tirar daqui porque fica difícil da gente visualizar. Tá aí. Mas e se
sem instanciar, eu mandasse ele imprimir esse cara. Vamos ver aqui. Ele imprimir null, 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 null. E aí, quando eu tentei acessar alguma coisa na linha 21, que foi isso daqui, ele deu problema, né? Olha lá. Então, se eu quiser iterar o meu array sem ter instanciado, provou que eu tenho aqui 10 posições. E a gente sabe que quando um objeto ele é declarado, ele tem o valor null. Então, o valor padrão de um objeto, quando ele é declarado, que ele ainda não tem uma referência, ele ainda não tem uma instância, ele é null. A partir do momento que eu crio uma instância, ele vai fazer o apontamento para onde essa instância está. E aí ele deixa de ser null e começa a ter valor. E aí sim fica legal. Beleza, isso aqui é verdade. Então, eu conseguiria imprimir somente nulls. Isso daí não está errado. Às vezes é um ponto necessário. Vou deixar o contrário aqui, então. Vou fazer essa possibilidade, vou fazer essa impressão aqui, que aí foi alterado uma posição para a gente ver. Ele instanciou todas as posições do array, mas não estou imprimindo mais, e aí agora ele imprimiu somente a que eu mexi. É uma possibilidade. Então, quer dizer que eu posso utilizar essa estrutura para fazer tanto o meu passeio como o meu carga. Sim, eu acho que dá para a gente trabalhar com isso daí. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer algum esquema de cadastrar, né? Eu acho que é importante eu entender como que eu vou fazer esse cadastro. A gente já viu aqui rapidamente como funciona uma criação de vetor, e eu vou seguir essa ideia, vou fazer isso daí. Então, vou pegar esse cara agora, a gente não vai precisar dele, vou pegar aqui e vou criar o carga. Carga também, igual a new carga. E carga é de tamanho 5. Tá aí, criamos. Beleza, já que a gente criou, agora a gente vai ter que perguntar, né? Vamos montar um menu perguntando pro dono da locadora, né? O que ele quer fazer. Eu acho que o primeiro seria cadastrar veículo de passeio. Segundo, cadastrar veículo de carga, né? Então a gente pode cadastrar um e cadastrar outro. Para fazer isso daí, a gente vai precisar de um laço aqui, de alguma forma. Então, eu vou ter em algum momento uma variável para ler uma opção. Vou colocar aqui opção igual a 0, vou ter um do, e vamos ter aqui um while sendo montado, né? A gente já viu essa estrutura, não muda muito, continua bem similar, e a gente vai trabalhar depois que opção tem que ser maior que 0 e opção tem que ser menor que alguma coisa, né? Maior ou igual a 1 e menor que alguma coisa. E aqui eu não sei o que ainda, porque eu não sei quantas opções teremos. A gente vai criar, então, um system.out.println. A gente vai criar aqui um menuzinho. Sei lá, vamos colocar aqui um menu. Nossa locadora de veículos. A gente vai fazer a montagem agora das nossas opções. Acho que a gente deve ter uma opção inicial aqui que vai ser cadastrar veículo de passeio. Cadastrar veículo de carga. Uma segunda opção aí, cadastrar veículo de carga. E eu quero mostrar, né? Eu vou mostrar veículos cadastrados, né? Eu acho que seria legal. Não importa se passeio ou carga, mostrar veículos cadastrados. Nossa opção 3. Depois a gente tem que seguir lá o que o exercício pede, né? Mostrar veículos cadastrados.
mostrar todos os veículos cadastrados e eu vou colocar aqui um sair por enquanto. A gente sabe que vai aumentar as possibilidades, então esse cara aqui vai fazer, enquanto for menor que 4. Tá lá, 4 linhas, né? 4 opções, menor que 4. Legal, vou fazer aqui a criação dos meus scanners. Eu preciso de 2 scanners que a gente vai usar. Então, scanner leia igual a new scanner system.in. E a gente tem um leia string, que eu acho que a gente vai precisar também. Tá aí, 2 scanners criados. Vou pedir para ele exibir aqui também a opção. Então, ele vai ter que imprimir aqui opção. Aí a pessoa vai inserir a opção ali e a gente vai ler a opção dentro da variável opção. Então, opção recebe leia.nextInt. Tá feito aí. E a gente vai testar esses caras de alguma forma. Vou usar aqui um switch para testar opção. Tá lá meu switch para testar as opções. Perfeito. Caso seja 1, a gente vai fazer alguma coisa, mas a gente tem o caso 2, o caso 3 e o caso 4 e o default. Tá lá. Nossa estruturinha já está começando a sair, né? Começando a ser desenhada. Eu vou pensar assim, eu quero cadastrar veículos de passeio. Então, quando eu quero cadastrar veículo de passeio, eu vou escrever para o usuário o seguinte. Então, eu vou mandar lá um system out print, vamos mandar a impressão que a gente deseja, né? Eu quero que ele entenda o que está acontecendo, né? Cadastro de veículo de passeio. Tá aí. Vou utilizar essa forma aqui de escrita para ele entender. Então, quando ele for cadastrar um veículo de passeio, a primeira informação que eu vou pedir vai ser a placa. Então, vamos ter a placa. Veículo de passeio, placa, tá lá. Só que eu quero controlar, né? Porque isso aqui é um array. Quando ele vai cadastrar, eu preciso que ele entre com esses dados de alguma forma. Tem várias maneiras, eu vou fazer uma aqui. Eu vou criar uma variável para controlar o array que tem aqui os veículos de passeio. Então, vou colocar aqui int, dizer qual que é a posição atual de passeio. Então, vou chamar de atual de passeio. A posição atual no array de passeio é 0. E a mesma coisa eu vou fazer para o de carga. A gente tem aqui, então, carga. Tá lá. Eu tenho essas duas possibilidades aqui. Ou ele vai ter minha opção igual a 0, vai ter meu array de passeio e meu array de carga. Tá ali. Cada um vai controlar alguma coisa. Vou escrever, então, aqui o que eu preciso. Eu vou fazer que a gente já declarou o array, ele se chama passeio, e ele vai ser numa determinada posição, que a gente vai pegar ali, né? A posição, ele vai fazer igual a new passeio. E ele instanciou essa posição. Essa posição é o atual passeio. É esse cara aqui, o atual passeio. Então, quando eu for lá fazer lá a chamada do meu item de menu, ele já vai instanciar para mim. Legal, se ele instanciou, eu já consigo fazer, por exemplo, passeio,
na posição atual passeio. Deixa eu fazer assim. Vai ter aqui um ponto 7 placa. E a gente vai setar a placa dele aqui de alguma forma. A placa é uma string, né? Se ela é uma string, eu vou utilizar o meu leia str, ponto next line. E aí ele vai inserir para mim essa informação. Vou colocar aqui, por enquanto, somente essa. Acho que vai ficar com os valores padrões, vou colocar somente uma, depois a gente continua na próxima aula colocando as demais informações. Vou colocar aqui um comentário. Tem aqui as demais informações. E depois eu vou fazer uma pergunta para o meu usuário, né? Se ele confirma salvar isso daqui. Acho que é bem interessante a lógica, né? Aí, após ele ter digitado tudo, eu vou pegar e falar para ele, né? Salvar os dados do veículo de passeio, sim ou não? Tá aí, estou dando uma opção para ele informar para mim. E eu vou fazer um teste bem simples, né? Por quê? O que eu quero? Eu quero, se ele quiser salvar, que ele incremente a posição do passeio. Então, se o leia str.nextLine, se esse cara daí, se eu tentar comparar ele com equals, ignore case com uma string s, então, se for igual assim, se ele disser para mim que esse negócio tá jóia, tá certo, eu vou fazer o quê? Vou salvar. Como que eu vou salvar? A atual passeio mais. Se eu não escrevi errado, eu acho que é isso. Opa. Tem o vetor, eu tenho que tirar essas tranqueiras aqui do final, que a gente estava brincando. Não fizemos nada mais, vou colocar aqui um break para quebrar o nosso programa e um break opção, ele vai sair, não está pronto o laço, né? Mas ele vai funcionar aqui no primeiro. Já não temos mais aqueles erros, porque tiramos. Se eu rodar aqui, só a opção 1 funciona, o resto vai dar ruim. Então, opção 1, cadastro de veículo. Vou colocar a placa. Deseja salvar? Sim, desejo. E ele salva e volta. Legal. Isso aí ele já está fazendo. Então, é esse o caminho que a gente vai seguir para a montagem. Ninguém disse que era fácil, ninguém disse que era pequeno o código. Pelo contrário, eu avisei que a gente ia começar a escrever bastante coisa, né? Ainda está pequeno, mas a gente só fez o primeiro atributo, né, do primeiro item, né? Falta mais alguns. Aí a gente vai ver aí algumas coisas que a gente pode fazer ainda para melhorar. Mas está aí a nossa brincadeira sendo criada, está feita aí o nosso padrãozinho por enquanto. Galera, eu acho que isso aqui já está bom. Para a aula de quarta-feira, eu gostaria que vocês tentassem, né? Manda bala aí, tenta fazer, manda notícia aí para mim, perguntando se está certo, se não está. Usa o Pastebin para colar um código, aí eu vejo online o que for, ou se não, manda o arquivo Java, né? Pelo amor de Deus, se for mandar, manda o arquivo Java, né? Dá para compartilhar pelo WhatsApp o ponto Java, que aí é mais fácil de eu checar do que ter que salvar, como, baixar, descompactar, e aí ficar mais rápido para eu visualizar, e que é bastante gente na turma, né? Então é mais tranquilo de visualizar. Tentem concluir isso daí, vão fazendo. Errar é importante, porque é com erro que a gente aprende. Quem programa sabe que se você está fazendo tudo certo, tem alguma coisa errada, né? A gente tem que ter alguns erros para aprender a corrigir, e essas correções são necessárias, são importantes para o crescimento. É isso daí, pessoal. Essa daqui
eu paro nesse momento, a gente construir nossa locadora de veículos, tá bom? Depois vou fazer chamada.